Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. Conectados, a pluralidade da informação. Muito bem, agora são 15h10, hora certa, 15 horas mais 10 minutos, temperatura de 28 graus, tempo seco em Santa Maria e toda a região centro do estado do Rio Grande do Sul. Estamos de volta ligados e conectados, conforme anunciamos anteriormente. Estamos recebendo aqui no estúdio o Fabrício Couvero, do projeto Bate-Papo Astronômico, por Júpiter. Né? Por Júpiter. Por Júpiter. Vamos falar sobre Superlua, o Supermoon, sei lá o que é, e outros assuntos do além. Outros nomes, né? Porque a gente vai descobrir outros. Se a Superlua nomes. fosse um super-herói, seria Ultramoon e não Ultraman. Ultramoon, né? Tudo bem, Fabrício? Como é que tá? Tudo tranquilo, cara? E aí, Fabrício Fabrício é bom, é bom. Com certeza. Cara, antes de falar da história da Superlua, rapidinho aqui, fazer um registro, Aline, na capa da Zero Hora, edição de hoje, Galáxias no Céu e História na Terra. Um projeto inovador de astrofotografia registrou a Via Láctea e as nuvens de Magalhães sobre as ruínas de São Miguel das Missões. Lindo. Professor da UFSM produz imagens especiais com um processo no qual a câmera capta a cena por mais tempo. Fotos mostram a Via Láctea sobre as ruínas de São Miguel. O professor Beltrame, lá da Universidade Federal de Santa Maria, né? Por que eu estou falando nisso? Porque na reportagem na página 26 de Zero Hora, além de explicar toda essa questão do registro das nuvens de Magalhães sobre as ruínas de São Miguel, aliás, que bela imagem, né? Belíssimo. A citação também aqui ao projeto Bate-Papo Astronômico, na matéria do Zero Hora, do que fica lá no Santa Maria Tecnoparque, né? Com a participação ali dos professores o Renato Serrig e o Gilson Procati. O Bate-Papo Astronômico tem ganhado cada vez mais visibilidade assim, nos veículos de comunicação, não só aqui, mas fora isso, é um incentivo, é uma ajuda para o projeto também. Mais uma vez, boa tarde, Fabrício. Tudo bem, cara? Boa tarde, Aline, Fabrício, Carlos e ouvintes da Imembuí. É um prazeraço estar de novo aqui com vocês, trazer um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e na verdade, a gente deve muito a esse apoio que a gente tem de vocês. Essa divulgação, esse levar isso até o público, aproximar a gente do público, né? Então, realmente, hoje, acordamos com essas imagens na capa da Zero Hora, do nosso grande Rafael Beltrame, imenso apoiador do Bate-Papo Astronômico, parceiro de observações de eventos. Ele não só frequenta, como ele leva equipamento próprio, telescópios, e ele é membro da nossa equipe mesmo, assim, parceiro para todas as horas. Então, a gente fica muito feliz hoje em ter esse reconhecimento aí do trabalho dele ímpar na astrofotografia. Temos, inclusive, palestra nesse tema aí com ele. Já. Fala aí pra gente, quando que vai ser? Não, temos já gravado, né, no nosso canal lá do projeto, e já estamos planejando uma versão 2.0, porque tem muita atualização. Então, vale a pena. A gente estava falando agora aqui, né, a gente para popularizar a ciência. Isso é uma coisa incrível, porque realmente a gente fica assim muito distante, né? E prefere, como a gente estava conversando, né, Fabrício? Prefere às vezes acreditar naquilo que é mais assim florido e não sei o quê, os próprios nomes. A superlua, isso aí já é um nome que cientificamente na astronomia já se fica. Não é bem assim. É o nome, é o vulgo superlua, porque não é bem isso. O que é essa grande lua que a gente vai ver? Qual seria o nome adequado? Como é que a gente, leigo, entraria na ciência aí com vocês sem pagar tanto mico? Não, tranquilo. A superlua é um nome popular, tá? Dado a quando ocorre, por exemplo, uma coincidência entre a lua cheia, né, a fase da lua cheia, com o ponto mais próximo dela da Terra, que é chamado de perigeu. Tá? Nós temos o ponto mais próximo, que é o perigeu, e o mais afastado, que é o apogeu. Isso ocorre porque a órbita lunar ela não é circular, ela é uma órbita que varia ali em torno de 357 a 406 mil quilômetros, e quando ocorre, então, essa coincidência, chamamos popularmente de superlua. É meio controverso em alguns pontos também.
por exemplo, muita gente diz que a gente vai ter uma outra superlua esse ano em novembro e muita gente diz que não, porque existe uma tolerância para que essa coincidência aconteça. Por exemplo, até 24 horas antes ou depois do ponto máximo de aproximação, ela ser considerada uma superlua. Por exemplo, em novembro não vai ser 24 horas, são 30 e poucas horas, eu não lembro. Então, tem gente que considera que ainda é uma superlua e tem gente que não considera. Na prática, tá? Em termos científicos, superlua é chamado de lua cheia do perigeu. Esse é o termo técnico da superlua. Na prática, o que muda? Fabrício, ela fica gigante? Ela queima a retina se olhar? Não muda nada. Ela adquire um tamanho até 14% maior, que se a gente não tiver um referencial, isso não é perceptível a olho nu, tá? Por exemplo, se eu olhar uma lua hoje, que não é uma superlua, e olhar uma amanhã, claro, não vai acontecer assim, né? Mas se tu olhar uma que tu não vai dizer assim, aquela era e essa não, porque visualmente não é notável. E o brilho, sim, o brilho é um pouco maior. Ele pode chegar até 30% a mais por causa daquela área. Mas a gente tem uma ilusão de ótica que é maior, então? O que seria isso que a gente parece que ela... Meu Deus, ela tá enorme. A gente tem por 2 motivos. Um deles, o principal motivo é justamente isso que a gente está fazendo hoje aqui. Nós estamos chamando as pessoas para olharem uma superlua. Então, elas estão esperando uma superlua. O que vai acontecer? Início da noite, essa lua vai estar nascendo no leste, as pessoas vão olhar ela. Ela tem um referencial. Todo objeto, quando está próximo do horizonte, seja o Sol ou a Lua, ele parece muito grande, né? A gente vê, é normal a gente olhar e dizer assim, olha esse pôr do sol, olha o tamanho que esse Sol tá. Só que existe um teste muito fácil de fazer, que eu brinco com todo mundo. Pega uma régua e assim, ó, quando o Sol estiver em cima, bem pequenininho, você olha assim, estica o braço, o máximo que puder, mede, fecha um olho, né? Mede e vê quantos milímetros enxerga o Sol. Quando ele estiver no horizonte, faz o mesmo teste. Contemplativamente falando, então, a lua da queimada era muito mais canal de ver do que a superlua, então. Qual? Da queimada da Amazônia, porque aquele a lua aquela coisa. O Sol, né? É bonito. Perdão, a gente fez imagens assim lindíssimas, né? Mas ao mesmo tempo é muito preocupante. Eu fui uma pessoa que passei muito mal por causa da fumaça, né? E todo mundo tosse, gente. Isso, eu tô até agora ainda me recuperando. Não se recuperou até agora. Agora, assim, era impressionante, porque eu enxergava as manchas solares a olho nu, né? Só com o filtro da fumaça. Então eu ia indo pro Tecnoparque de manhã, eu olhei o sol, eu tava enxergando as manchas solares, a olho nu. Isso não é normal. Pode acontecer numa ocasião, com alguma camada de nuvens, alguma coisa, mas não assim todos os dias, como a gente estava presenciando, né? Mas esse fenômeno ele ocorre também, de ficar vermelha, de ficar meio deformada. Isso aí também pode ser por questões atmosféricas. Por isso que ao pôr do sol e ao nascer do sol, ou pôr da lua e nascer da lua, os dois astros eles tendem a ficar com tons alaranjados. Eu tenho uma pergunta, desculpa, Fabrício, que até assim, ó, teve um fenômeno que aconteceu, tá até aqui, ó, foi há 2 dias, em Minnesota, Estados Unidos, que o céu ficou laranja depois de uma tempestade. E esse laranja, então, todos esses tons mais alaranjados, tanto do sol, tanto quanto do céu, depois de uma grande tempestade, enfim. O que é essa pigmentação que a gente enxerga assim na atmosfera, que é laranja, completamente laranja aqui, né? A gente pode perceber. Esse caso específico aí eu não tomei conhecimento, mas pelo que eu vi na imagem aí, me parece justamente que isso aí deve ter ocorrido ou num final de tarde ou no início de manhã. E que o sol e que provavelmente a tempestade passou aí, mas ela ainda estava avançando. Então a luz solar ainda estava atravessando essa camada de filtros, né? O Johnny Chagas, aqui pelo WhatsApp 984-060180. Boa tarde, pessoal. Uma pergunta, desculpa a falta de conhecimento, se isso pode ajudar. O que esse fenômeno, no caso da superlua, influencia ou não nos mares, nas marés, nas plantações, enfim, ele tem essa dúvida, né? Porque existe essa questão da influência da lua, das marés, da vida, do cabelo, enfim. Tá. É importante a gente lembrar, assim, ó, esse fenômeno, ele ocorre diversas vezes por ano, tá?
ele é recorrente. Hoje ele está se tornando popular. Então, mas ele já existe desde sempre. A Lua ela exerce uma influência sobre as marés, claro. É uma questão do sistema gravitacional, né, entre os dois corpos, o planeta Terra-Lua. Só que, assim, não vai causar nada atípico, por exemplo. Não vai causar uma super maré, por causa da superlua, né? Aí que eu digo que a gente tem que cuidar sempre o termo superlua, porque as pessoas já tendem a associar mais a uma questão, assim, que tá saindo do normal, sabe? Não é isso, é simplesmente o fenômeno. Cientificamente, ele é um fenômeno que hoje ele não traz, assim, grande contribuição, porque ele é conhecido, ele é esperado, né? Ele simplesmente é o ponto que a Lua está mais próxima da órbita. Então, isso aí que é o ponto relevante. Mas não, ele não vai causar nenhuma perturbação, por exemplo, na maré, além do que já causaria normalmente em qualquer perigeu da Lua, né? Cara, tem uma questão, acho que da Super 2 a gente matou a charada ali. Convidar vocês para a gente fazer uma viagem. Vamos lá, bora. Nós estamos no ano de 2024. Por Júpiter. Nós estamos no ano de 2024. Tenho certeza que vocês assistiram o Blade Runner e vocês assistiram 2001, Odisseia no Espaço. Sim. Nós estamos longe daquilo, nós completamente assim, ó. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo a SpaceX, né, levando o cidadão comum, vamos dizer, entre aspas, a fazer caminhada no espaço, a exploração espacial particular, coisa. Projetos como o Bate-Papo Astronômico ganhando visibilidade, essa questão envolvendo instituições que apoiam, o próprio IFAR também. Quer dizer, essa relação toda, o que tu tá achando desse momento, cara? Assim, a partir dessa questão da exploração espacial privada, por exemplo, né? Sim. Claro, porque que a gente vê agora é a NASA sendo coadjuvante, por exemplo, de instituições particulares que definitivamente entram na corrida espacial, mas todo mundo tem medo de dizer que os caras já passaram à frente, estão né? auxiliando, exato, né? Exato. Inclusive com a própria NASA, eu encomendando foguetes, né? A gente vai um pouco além aí nessa história, né? Nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, a questão da cápsula Starliner da Boeing, né? Que a cápsula apresentou uma série de problemas, é um projeto absurdamente caro, longo, e que até agora não apresentou um resultado satisfatório. Como resultado disso, tem 2 astronautas lá que foram para ficar 8 dias, os caras vão ficar até fevereiro, né? E ainda tiveram que acionar a própria SpaceX. A própria SpaceX vai ser quem vai resolver a situação, né? Ferraram 2 astronautas por causa disso, cara, né? essas experiências... Mas imagina a hora extra que eles estão ganhando lá. E a experiência. Mas imagina a raiva dos que não puderam ir na missão para deixar o espaço, né? Mas de cobaia, eu já assim, acho um perigo também, mas tudo bem. O que a gente está vendo no setor aeroespacial hoje, o que a gente presenciou domingo, com aquele 5º teste do Starship, e o Fabrício acompanha a gente tem, por exemplo, um grande parceirão nosso, que é o Pedro Palota, que faz as transmissões em loco, do local. Ele estava a 6 quilômetros do foguete, ele acompanhou tudo com os olhos. E, assim, ó, a SpaceX não só derrubou por terra a expressão foguete não dá ré, porque isso eles já fizeram centenas de vezes, né? Espetacular que eles Como fizeram. Eu vi um comentário que eu achei muito inteligente esses dias, que disseram a SpaceX não apenas deu o ré, como ainda fez baliza com o foguete. Cara, incrível que era os braços abraçando aquilo. Eu achava que eles estavam retrocedendo a fita. Eu disse, não pode ser verdade. Assim, ó, quem quiser ter uma noção, olha no canal do Pedro Palota, assiste os vídeos dele no pé do booster do foguete, para ter uma noção. Nós estamos falando, aquele pedaço que pousou lá é como um prédio de 70 metros, né? Nossa. Isso aí dá um prédio do quê? Uns 20 andares, no mínimo. Aquele pedaço. Os caras pousaram um prédio de 20 andares numa plataforma, sabe? Do mesmo ponto que saiu. Então, assim, ó, tá avançando muito rápido, tá avançando numa velocidade astronômica, eles não estão para brincadeira, e tem uma outra questão, né? Se eles não fizerem, tem outros países que vão fazer antes. É porque a corrida espacial ela deu uma estacada, desculpa ali também, com os problemas que ela, principalmente na época da Challenger, eu
acho, né? Ali, cara, aquilo ali foi até hoje tem a ressaca disso. Foram 2, Aquele né? Airbus que Sim, que explodiu. aquele. Teve o Columbia foram também. Quantos que morreram? 7. 7. 7. Foram 7 Era empresários. a primeira civil, uma professora. Disso que eu ia comentar, porque eu falei que, cara, ser cobaia também é uma coisa que é um risco fatal e pode acontecer como aconteceu com eles. Então, tem todo esse lance aí do poder, do dinheiro, levar tudo isso, mas e a vida, né? Agora a SpaceX, esses foguetes Starship aí, eles vão levar muita gente de uma vez só, né? Esses Pois são é, foguetes aí que vão aí levar se der centenas de pessoas em Se der um problema. Só que se eles conseguirem manter a tradição que eles têm, por exemplo, hoje dos foguetes Falcon 9 deles, que os caras, eles estão reaproveitando o foguete mais de 20 vezes, sabe? Porque era uma coisa que até poucos anos Não atrás se era concebia. impensável. Não, olha, aproveitar um foguete. Sim, E agora- para autodestruição, né? E agora o Starship, a ideia é aproveitar todo ele, né? Não perder nada. Então, se eles conseguirem manter essa linha tradicional que eles estão desenvolvendo na astronáutica, eu acho que as coisas vão andar bem rápido. Eu imagino que até 2030 aí a gente vai ver muita coisa legal. Aí o Blade Runner fica pra trás também. Fica para trás. Cara, uma coisa E que... o cálculo em É. bilhões disso, hein? Pois é. Bilhões, trilhões, o Ah, que é isso, será? Hein? O Isso investimento é deve troco pra ser. eles, Hein? troco. O que então, trilhões? Quanto? Não faço nem ideia. É muita coisa É também, muito não dinheiro, né, em gente? números eu não vou saber, mas É muita É grana absurdo. investida. Mas é importante a gente lembrar, assim, ó, esse é um questionamento que eu recebo muito, né? Para que gastar dinheiro em um foguete? Vamos lá. Qualquer pessoa que hoje esteja fazendo essa pergunta através de um telefone celular já está respondido, Já, tá? é um avanço. O GPS é uma tecnologia espacial. Quase tudo que a gente tem hoje de tecnologia tem alguma derivação do setor espacial, seja o forno micro-ondas, seja os equipamentos médicos. Muitos ensaios e testes são feitos em ambiente de microgravidade. Então, assim, ó, o setor espacial ele é uma grande alavanca da evolução, do progresso. Tecnologia, A principal até. E a gente depende, a própria comunicação, hoje, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento pela internet, elas estão dependendo do setor espacial. Sim. Então, não é simplesmente gastar dinheiro, é um investimento. Ciência sempre vai ser investimento. Então, assim, quando alguém perguntar por que gastar com foguete, é apontar para qualquer objeto que estiver sendo em uso hoje e dizer, olha, isso aí tem um fundo de ciência espacial. Desculpa a pergunta, quais são os países de ponta assim, que mais estão em alta Estados no Unidos, China, avanço Rússia, Coreia. Nessa ordem, Índia, é né, isso? também. Índia. A Índia também tem um programa espacial A muito pergunta forte. que tu tem Japão, que fazer, ela tem que ser também. mais maliciosa. Quem tem capacidade de construir uma arma nuclear? Não, Bom, aí- vamos tirar a violência para lá. Cara. Eu queria me situar, sim, em termos É uma assim, coincidência. de ordem. Qual é o país que mais investe? Estados Unidos, Estados primeiro Unidos e lugar. China, né? China. Que são, inclusive, os dois que têm estação espacial hoje. A Rússia também tem um programa muito forte. A ESA, né, a Agência Espacial Europeia, como um todo, ela é muito... Existem muitos, sabe? O próprio Brasil, ele está se inserindo bastante na área espacial e, inclusive, uma das nossas grandes parcerias do Bate-Papo Astronômico, já há alguns anos, é a própria Agência Espacial Brasileira. Recebeu 2 vezes, né? Nós tivemos a presidência da Agência Espacial aqui no projeto, presencialmente. Então, a gente ainda tem muito que avançar. Sim. Como Brasil, a gente ainda tem muito, muito que avançar. Mas eu acho que o primeiro passo foi dado. Depende muito de projetos, inclusive sociais como o nosso, porque a gente termina divulgando que existe o programa espacial, engajando novos talentos, crianças, jovens, para irem para o lado da ciência, daqui a pouco começarem a ficar um pouco no Brasil também, não ter aquela obsessão para sair do Brasil. Verdade. Não, parar de exportar essas mentes Exportar, boas e brilhantes que a gente tem. Mas tem que abrir oportunidade também, né? Cara, tem uma história assim, ó. A minha esposa, a dona Lula, essa apavora. Acho que eu já contei também assim. Querem me mandar pra Lua, eu sou o primeiro da fila. Querem me botar, mandar fazer matéria na Ucrânia, cara, tá aqui o passaporte. Entendeu? Jornalista raiz. Cara, tu não quer é ir pro dela. fundo do mar, nem paciência, olha o que Submarino. aconteceu lá naquela exploração do Tito, me manda que eu vou. Não tem problema nenhum, cara.
Tu é um cara que se te abrisse uma inscrição, por exemplo, para a próxima ida dela. Vamos ver se ele é um Fabrício tão cara, louco quanto... te inscrevia lá, com certeza, né? Sabendo Cara, eu de acho que riscos e sim. coisa. Não, eu acho que sim, porque a curiosidade para a gente que lida na área, assim, mesmo que de forma mais amadora, a curiosidade ela é inerte na gente. Então, eu acho que sim. Na hora a gente ia ver, né? Se eu não ia, mas eu acho que pelo menos se inscrever, eu acho que provavelmente a gente. Seria como se estivesse nessa. escrevendo no Big Brother. Vamos escrever para ver o que dá, né? Depois, se for sorteado, Depois na a hora, gente. a gente vê o que faz. Tá Depois louco. vai vendo a realidade, mas não, eu acho que sim. Até mesmo hoje a gente tem esses voos turísticos também, espaciais. A gente teve o Vitor Espanha, ganhou um voo há pouco tempo atrás, aí foi o segundo brasileiro a visitar a nossa. Ultrapassar a linha de Kármán e visitar o espaço, mesmo que por poucos minutos ali. Mas eu acho que iria sim. Acho que iria porque acreditando que a tecnologia está aí para fazer a coisa funcionar. Tem um artefato que ele trouxe aqui. Olha ali. Olha ali. Que nós estamos aqui segurando. longe, protegendo. Eu como eu não vou, né? Eu não tenho a coragem de ir. Eu tô segurando aqui, o Fabrício Covero trouxe para mera contemplação, tá? Do acervo do bate-papo astronômico. Vamos lá, é um meteorito da Lua, É galera. um pedaço da Lua. Resumo. Tá aqui, ó. um pedaço da Um Lua. pedacinho da Lua, cara. Toca ali, ó. Não dá, tem um vidro em cima. Poxa vida. Viu quando ela aproxima o dedo ali, quando ela vai Da- o alarme. Não, a gente tem que ficar ligado. Fala um Ligado. pouco mais ali sobre esse. Tem uma expressão que diz um pedacinho da Lua, não diz em algum momento? Pedacinho da Lua. Alguém diz isso? Como a gente. Eu trouxe hoje esse fragmento aqui, como a gente ia falar um pouco da Lua, aí eu disse, não, pelo menos vou mostrar um pouco para o pessoal que está em casa aí também. Fala sobre ele enquanto eu mostro, né? É o seguinte, ele é um fragmento de meteorito lunar, tá? Como é que ocorre isso, né? As pessoas nos perguntam, tá, mas como é que chega um meteorito aqui? Isso aí, ninguém foi lá buscar essa rocha, Cai né? um meteorito? Fica assim, cai na minha cabeça. Pode acontecer, mas Pode, mas não é todo mundo que tem essa sorte. Mas a questão é a seguinte: a Lua, por ela ter muito pouca atmosfera, né? Vamos considerar inexistente a atmosfera. Qualquer impacto nela é direto, tá? Então, por exemplo, a Lua não tem meteoros, ela tem meteoritos. Qualquer objeto que for para atingir, vai atingir o solo. Um objeto grande, numa massa muito grande, vai levantar muito material. Deslocamento. Daí. Isso, vai remover, projetar muito material para cima. E vencendo a velocidade de escape, por exemplo, da gravidade lunar, que é bem mais baixa do que a Terra, esse material vai ir para o espaço, tá? Isso aí vai ficar anos vagando no espaço, em órbita, pode ficar, e eu estou falando aí às vezes até de milhões de anos, Sim. Em algum momento vai atingir um outro astro. Ou não, mas em algum momento deve atingir algum planeta. Então, sendo um objeto grande o suficiente para entrar na nossa atmosfera, conseguir vencer a queima, né, por exemplo, aquela compressão que ocorre dos gases e tal, e sobreviver a um pedaço e atingir o planeta, nós temos um meteorito. Através de análises, e aí a gente tem, os fragmentos são certificados por associações internacionais, por espectrometria, microscopia, testes químicos, não é uma coisa assim, olha, parece uma rocha lunar, não é assim. Então, aí eles são catalogados como rochas, realmente fragmentos lunares. Tem algo nesse meteorito que não existe na Terra, metal, algum elemento, algo assim inédito? Não, a composição, na verdade, o conjunto da composição dele é característico, tá? E aí, inclusive, é interessante que tu consegue determinar de qual é a camada que ele é. Por exemplo, isso aí o pessoal lá das meteoríticas, nossas parceiras que lidam e trabalham bastante essa temática, mas tu consegue determinar, por exemplo, se ele foi ejetado da superfície,
se ele foi uma explosão maior, por exemplo, que ejetou de uma camada mais inferior, justamente pela composição desse material, pelo conjunto. Mas ele não tem nenhum minério, nenhum componente, por exemplo, que não existe na Terra. Tem uma pergunta aqui, olha só. Boa tarde, pessoal. Ele queria saber, o Edson Bastião, se você podia falar sobre o Hélio 3 encontrado na Lua. Sei muito pouco a respeito. Só ouvi falar de reportagens mesmo, mas eu, infelizmente, não é uma temática que eu ainda me aprofundei. Então, o gás, geralmente existe gás, para existir gás tem que existir, em tese, algo decomposto. Até onde eu sei... biologicamente falando, né? Até onde eu sei, ele existe em uma quantidade bastante abundante, que pode ser extraído, né, do próprio regolito lunar, do solo. Mas a Lua tem muito oxigênio, né? A Lua ela tem água, tem oxigênio, que também pode ser... as próprias missões espaciais futuras, elas vão partir de bases lunares. Então, dentro de algum tempo aí a gente vai começar a extração de gases e possivelmente água mesmo do solo lunar. Olha só. 15h35, cara, a gente podia continuar falando, porque tinha tantas perguntas. Eu saio com muitas dúvidas, eu já arranco com 1 milhão. Esse tipo de assunto parece que eu volto a ser criança, entendeu? Por exemplo, eu queria saber qual é o planeta que mais te fascina, não vale Terra. Para mim é Júpiter. Entendeu? Mas a gente já sabe que é Júpiter, ele fala... Qual é o planeta assim que tem causa espécie? Eu acho que tu me perguntou isso aí ao vivo quando a Aline estava lá num evento nosso um dia. O meu planeta favorito eu gosto muito de Saturno, né? Porque ele é muito... Saturno é um planeta assim que praticamente me levou para a astronomia, porque a primeira vez que eu vi ele num telescópio, eu tive a certeza que eu queria lidar com isso para sempre. Ele é emocionante quando tu vê. Quando tu coloca um olho no telescópio, mesmo que muito pequeno, e tu vê aqueles anéisinhos em volta... E quando tu descobriu o Saturno, tu já sabia que, na verdade, não era anel, que era um monte de pedras em volta, não, isso sim. Orbitando. Sim, eu peguei quando ainda era anel a história, cara. Eu prefiro ficar... Não, eu prefiro ficar no romantismo do anel. Sabe que Júpiter também tem anéis, né? Sabia disso, né? Não, tem também. Sabia? Sim, na verdade, todos os planetas gasosos, né, que são os principais, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles têm um conjunto de anéis. Mas aí não fica tão visível. Não, a partir de telescópios normais, aqui, comuns, em espectro visível, a gente não enxerga, eles são muito tênues. Só Saturno que tem aquele complexo sistema. Inclusive, Saturno esse ano tá numa fase ruim de observação, porque ele está alinhando os anéis. Isso ocorre a cada ciclo, agora eu não recordo se é 8 ou 18 anos, me falhou a memória, mas ele vai ter alguns dias que vai desaparecer os anéis para nós, de tão fino que é o anel. Registrar uma ocorrência. Eu fiz um registro ontem, até ele já está praticamente reto. Um outro dia eu queria tanto conversar com o Fabrício sobre... Eu amo demais a Aurora Boreal, eu queria um pouco de explicação. Tá acontecendo essa história toda agora. Eu também, adoro. Que tu olha para qualquer lado, tá visível, né? O nome de uma das minhas filhas é Aurora por causa da Aurora Boreal. E o ano de 2024 está sendo um ano bem interessante, né? Para observações. E tem muito maluco que vai atrás das auroras boreais, assim, longe, e fica lá, né, acampando, esperando, enfim. A gente tá... Não adianta, tem que ser outra vida. Eu tenho um sobrinho que tá fazendo um curso, ele tá na Irlanda, e mandou, semana passada, um monte de fotos dele com as auroras ao fundo, assim, um negócio fantástico. Mostra. Negócio fantástico. 15h38. Outra hora ele volta. Aqui está o teu meteorito, pega de volta. Não, esse aqui eu tenho que cuidar, porque a Aline tem um histórico... É verdade, né? Eric Clapton, 15h38. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado. Fabrício, eu não sei se tem um minutinho só para eu fazer uma consideração. Convidar, né, então, o pessoal que quiser conhecer o projeto também. A gente tem um fragmento permanente em exposição lá no observatório nosso, no Tecnoparque. E também nós estamos colocando um microscópio, vamos ter uma sessão de meteoritos lá. Microscópio gentilmente cedido temporariamente pelo campus São Vicente do Sul do Instituto Farroupilha. Tá? E
Queria até mencionar que hoje a gente tem um apoio muito grande do Instituto Federal Farroupilha, da gestão do Instituto no projeto. A instituição abraçou a gente também, junto com o Tecnoparque, e estamos aí, então, tentando agora ampliar isso aí, ampliar o projeto, crescer e cada vez trazer mais conteúdo aí As para o visitas pessoal. mediante o agendamento, né? Mediante o agendamento com a Isso, gente, nas tá. redes sociais ali, Redes sociais, Bate-Papo então Astronômico. segue lá, É. Bate-Papo Então, Astronômico. esse fragmento ele vai para o acervo do Conectados, então? É isso? Nem pensar. Intervalo, já voltamos. Conectados, a pluralidade da informação. O que há, o que houve, escute agora. Ative o áudio. Está no ar a Voz da Notícia. Rádio Imembuí. Todo mundo ouve e repercute há 82 anos. Imembuí, a rádio da gente daqui.